Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR, programa do Pablo Marçal. Chegamos na mentoria 30, a chave é a número 40, vender e comprar. Mas antes de irmos para o vídeo, verifique se você está inscrito, senão você já vai se inscrever e ativar os sininhos. Vai lá, rapidinho. Ixi, ligou a bomba de oxigenação, mas é assim mesmo que nós vamos gravar. Depois você vai dar o seu curtir, é muito importante, e você vai comentar. O seu comentário é um transbordo de volta e é uma retribuição para esse trabalho que a gente está fazendo, combinado? Só que hoje eu vou pedir algo a mais. Eu vou pedir para você que ainda não me segue no Instagram, então Leonardo Facchini Oficial, você vai me seguir no Instagram, nós vamos nos conectar. Me manda uma mensagem lá, Léo, vim do transbordo SPR lá do YouTube, combinado? Então, Leonardo Facchini Oficial lá no Instagram, eu espero a sua mensagem para a gente se conectar. Mas vamos lá então, mentoria 30, e olha que legal, nós já completamos 3/4 do programa com a chave de hoje. Nós vamos entrar na contagem regressiva 10, 9, 8, porque faltam somente 10 chaves, dia 31, nós vamos ter cumprido esse programa, ter virado as 40 chaves e de fato, cada vez mais, termos a nossa identidade ativada, o propósito clarificado para que a gente viva uma vida que vale a pena em Deus, que você desfrute cada vez mais. Pare de sobreviver e comece a viver uma vida que vale a pena em Deus. Mas então vamos lá, a chave de hoje, vender e comprar. E o Pablo já começa provocando que onde que nós vamos fazer dinheiro é na compra e não é na venda. Às vezes a gente está acostumado, não, é a hora que eu vendo que eu ganho dinheiro. Errado. Você ganha dinheiro fazendo uma compra assertiva. Eu falo muito isso em relação aos investimentos. A gente fala um pouco mais à frente. Mas, então na compra, a gente tem que entender que eu tiro o dinheiro do caixa e na venda eu retorno esse dinheiro para o caixa. Na grande maioria das vezes, quando você compra, você tira o dinheiro. Tudo bem, você pode ter comprado em consignação, parcelado, mas via de regra, na compra sai o dinheiro, na venda o dinheiro retorna. Mas é na compra que nós vamos fazer, né, um valor, o lucro. Porque se eu compro abaixo do valor de mercado, eu já saio na frente. E depois eu consigo vender acima do valor do mercado, mas é possível vender acima do valor do mercado se você gerar valor, se você tiver branding para isso, sim. Você vende algo acima do valor de mercado. Tá? E aí o Pablo trouxe que ele aprendeu com o sogro dele. O sogro dele falava muito disso. Não, eu faço dinheiro é na compra. E o Pablo não entendia. Ele fala que até foi o sogro que ajudou ele a virar isso. E aí a hora que o Pablo entendeu, ele falou, eu nunca mais comprei nada realmente pelo preço de mercado. Porque quando a gente virar essa chave, quando a gente ativar isso verdadeiramente dentro de nós, nós não vamos mais comprar as coisas pelo preço de mercado. Ele provocou que somente as pessoas medianas compram a preço de mercado as coisas. Isso é interessante. Ele traz a provocação do Rolex. Ele falou, gente, friamente, um relógio não teria necessidade de custar mais do que 5 mil reais. Mas existe todo um processo, existe todo um brand, existe toda uma história por detrás. Inclusive gatilhos de escassez. Você quer comprar um Rolex, às vezes você vai na loja, não tem. E os preços só sobem desses relógios, por exemplo. Ele trouxe o exemplo da casa dele, que ele quis comprar, né, que ele comprou na verdade, e ele tinha um valor em mente, e a hora que ele percebeu, ele foi perguntar, né, pro cara, olha, mas você está vendendo essa casa, você construiu, o que aconteceu? E o cara falou, não, eu construí a casa. Ele falou, poxa, mas eu também sou construtor. E aí ele começou a conectar. No final das contas, ele conseguiu, pelo fato de ter alinhado e mostrado que sabe do valor da construção de uma casa, ele reduziu a casa e comprou com um valor 3 milhões abaixo do que ele realmente estava disposto até a pagar. Mas percebe o poder de nós fazermos pergunta. E ele provocou, e eu provoco você aqui, né? Você que vai comprar uma casa de valor de mercado de 500 mil, a hora que você entende que essa casa de fato custou 250, talvez 300 mil, por que nós vamos pagar então os 500 mil reais do valor de mercado? Por que você quer pagar o valor de mercado? E aí eu vou além, né? Olha que doideira, porque além de você querer pagar o valor de mercado, não. Você vai comprar financiada, você vai pagar 50% a mais do valor de mercado. Peraí, não faz o sentido.
Por exemplo, você pode adquirir uma casa num leilão e pagar 50% abaixo do valor dela. Percebe o poder que nós temos na compra se nós entendermos verdadeiramente o valor das coisas e aprendermos, né, fazer o link com a chave das perguntas, do movimento também. Na verdade, todas as chaves vão se interligando. Porque o Pablo trouxe o seguinte, né? Ele até falou, eu compro de tudo, você pode me oferecer, mas nem chega perto para me oferecer algo a preço de mercado, próximo do preço de mercado. Não é assim. Eu não compro, até porque ele provocou que o preço de mercado é um preço virtual, tá bom? Então como é que eu compro as coisas abaixo do valor de mercado? Precisa fazer perguntas. Então a gente precisa aprimorar a maneira de fazermos pergunta. Ele trouxe o exemplo, né? Puxa, mas por que você está vendendo isso? Ele vai comprar um carro. Por que você está vendendo o carro? O que você pensou quando você comprou esse carro? Quanto tempo você queria ficar com essa casa? Ele começa a entender a história por detrás que existe daquela pessoa que está vendendo. E isso automaticamente mostra, né, e dá elementos para que ele entenda e traga a pessoa para o valor que ele quer pagar. E muitas vezes ele fala de não termos apego, né? Isso eu também falo muito quando trabalho com investimentos. Você que está chegando agora e me conhecendo, eu trabalho com investimentos desde 2008, com planejamento de vida e financeiro, focado em pessoal e familiar. E eu falo muito essa questão, né? Não seja tentado por, é só até hoje, é a última peça. Eu particularmente não caio nisso e é exatamente o que o Pablo falou. Também não tenho. Ele não tem vaidade, ele não tem amor, ele não tem apego às coisas. Então, tudo tranquilo, olha, eu realmente acho que vale isso aí e você vai vender por esse valor. Mas se você tiver pressa, se você não quiser gastar energia em todo este processo e quiser vender pelo preço que eu quero pagar, eu estarei aqui te esperando. Isso é importante. Porque pensa o seguinte, tá? Se existe quem compra abaixo do valor do mercado, existe quem vende, existe um sistema, existe um processo, existe um mercado nisso. É só nós entendermos em que lado que nós estamos e aprendermos a jogar esse jogo de compra e venda, esse jogo de negociação que, se você perguntar, né, ele trouxe na confraria, ele não citou nome, mas eu acredito que seja uma delas, é a confraria do Janguier Diniz, do qual o Pablo participa, o Paulo Machado participa, são duas pessoas que eu me inspiro muito aí, tão próximas, o próprio Janguier Diniz. Às vezes tem essa provocação, né? Puxa, se você tivesse que começar do zero, qual que é a principal habilidade que você desenvolveria? E é unânime todo mundo dizer vendas, aprender a vender, aprender a comprar e vender. Comprar e vender é onde mora uma boa parte da multiplicação do dinheiro, tá? Trouxe o exemplo do carro. Então ele vai comprar um carro, ele sempre pergunta, olha, mas esse carro tá batido? Porque é difícil, né? Todo carro tem uma batidinha, não tem como você ter um carro que nunca foi batido. E aí normalmente a pessoa, não, aconteceu isso, tal, teve um arranhinho aqui, já teve um risco lá, enfim, a pessoa se abre. E aí imediatamente ele fala, puxa, interessante, mas você entende que isso abaixa o valor do preço, né? Abaixa o valor de mercado desse bem. Enfim, a arte de fazer perguntas vai trazer a gente para uma consciência e vai elevar, né, o comprar e vender através das perguntas. Comprar uma ponta, vender uma ponta, aí que o Pablo trouxe, né? No meio disso existe uma coisa chamada negociação. E a arte de negociar é a arte de fazer perguntas e entender o contexto que está dentro daquilo. A negociação, ele falou, num processo, se você conseguir fazer com que a pessoa tenha a percepção de que ela está tirando vantagem, está tudo certo no processo. É a história que você está contando, é o envolvimento, é o storytelling, é as perguntas assertivas que a gente faz. E aí ele trouxe uma provocação, isso mexeu comigo e faz muito sentido, é impressionante isso, né? Golpista não é golpista sozinho. Então você fala, aquele cara é golpista. Não. O golpista, para efetivamente aplicar um golpe, ele precisa encontrar outro golpista. Como assim? É um golpista do tempo, é um golpista que quer levar vantagem no tempo, que quer dar golpe no tempo. E aí eu falo, faz todo sentido, porque eu bato nessa tecla, principalmente para as pessoas que vão fazer um planejamento financeiro, vão começar os investimentos. Não existe dinheiro fácil, não existe milagre. Por exemplo, eu recentemente, né, troquei meu celular, um iPhone 14 Pro Max. E aí, não tem como. Entenda, um iPhone Pro Max
um iPhone 14 Pro Max de 1 GB, aí você recebe uma promoção lá por R$8.000, por R$7.000, por R$5.000. Meu, não existe milagre, não existe mágica. E aí então o que acontece? Quando um golpista encontra outro golpista, vai acontecer o golpe. Mas um quer dar golpe no tempo, um quer... E eu achei isso fantástico. Isso eu achei genial, tá? Mas vamos lá. E aí, o Pablo também trouxe a reflexão, né? Nós estamos comprando com valor, né? A gente compra com valor abaixo do mercado, a gente ganha dinheiro na compra, mas também a gente pode... Como que a gente faz essa venda? E o Pablo colocou, o Pablo se recusa a vender qualquer coisa sem a geração de valor, sem gerar valor com aquilo. E aí algumas pessoas devem ter visto, acho que chaves passadas, acho que foi por aqui que nós falamos, que ele deu o exemplo da Maserati que ele comprou, um carro de 350 mil, que ele arrematou num leilão por 28 mil. Lógico, ele vai ter que investir, né? Investiu lá em torno de 120 mil reais, 120 mil no total, gastou os 28, 120 mil no total, 100 mil reais ele gastou no total, tô confuso. Mas é um carro que vale 350 mil e que ele vai vender por 280. E aí ele vai vender abaixo do valor do mercado, por quê? É uma outra sacada. Porque o dinheiro tem que girar. Às vezes, né, o tempo entre a compra e a venda pode fazer um negócio ser ruim, porque o dinheiro vai perdendo valor nesse tempo, né? Ele vai perdendo o valor. Você precisa o quê? Girar o seu dinheiro, tá bom? E por que que a geração de valor na venda, ele falou, quando você gera valor na venda, a venda é certeira. E você pode, na grande maioria das vezes, vender acima do valor de mercado um bem, um serviço que você tenha, simplesmente pelo fato do valor que você tenha gerado, tá? E aí ele provocou que nós, isso é real, né? Nessa era da internet, podemos ser vendedor de qualquer coisa na internet, sem muito esforço, criando sistemas automáticos. Então eu sei, hoje é muito simples você se tornar um afiliado da Amazon, da Magazine Luiza, você criar o seu e-commerce, você criar a sua loja dentro do Magazine Luiza, dentro do Mercado Livre, percebe? E aí você pode simplesmente ser um intermediário de um produto que você compra, aí você aprendeu a comprar, você compra abaixo do valor de mercado, e se você tiver uma estrutura para gerar energia e gerar valor, você pode inclusive vender acima do valor de mercado, ou às vezes até um pouquinho abaixo do valor de mercado, porque você quer girar, e esse é o valor intrínseco que você vai gerar, um valor pequeno abaixo do valor de mercado, porque você já ganhou dinheiro com uma compra muito assertiva. É o caso da Maserati, e de repente ele gastou 100 mil reais, ela vale 350, mas ele não pode perder tempo, porque é mais fácil os 280 para ele fazer esse dinheiro nos próximos negócios, do que ele ficar esperando para de fato vender ela por 350 mil. Pensa nisso. E aí a gente vai entender então que pergunta é fundamental no processo. Entre compra e venda tem a negociação, perguntas é fundamental. Descobrir os motivos da venda, descobrir o envolvimento. Isso vai te dar elementos para comprar e vender. Comprar abaixo do valor de mercado e vender acima do valor de mercado. E aí que tá, se você aprender a comprar, isso é real, eu até dou esses exemplos, né, quando a gente pensa em finanças, de que se você soubesse comprar e entendesse a dinâmica dos supermercados, você economizaria 30% nas suas compras. Por quê? Todo supermercado tem aqueles produtos que são chamariz, produto que chama, que eles colocam abaixo do valor de mercado. E se todo supermercado faz, só que normalmente não é o mesmo produto. Então se eu pego uma lista de supermercado e eu vou e compro essa mesma lista, por exemplo, no Carrefour, no Walmart, no Pão de Açúcar, no Big, enfim, nos supermercados, tende a dar o mesmo valor final. Por quê? Porque tem os produtos chamas, mas tem os produtos também que elas vendem acima do valor de mercado. E aí ele falou, isso é real, né? Eu falo isso também. Se nós soubéssemos que o Carrefour tem uma política de cobrir qualquer oferta. Você sabia disso? Não é nem propaganda do Carrefour, mas ele tem uma... Então, se eu pegasse os jornais, né, de ofertas dos outros supermercados, fizesse a compra inteirinha no Carrefour, e aí eu pagaria barato, valor abaixo do valor de mercado dos produtos que ele já usa nessa estratégia, e eu levaria o jornalzinho dos produtos que os outros supermercados vendem abaixo do valor de mercado.
você conseguiria economizar de 20 a 30% na sua compra do supermercado. E aí você diz assim, Léo, mas esse dinheiro vai me deixar rico? Não. Mas esse dinheiro, esse processo é um mecanismo para você treinar compra assertiva, para você desenvolver a sua habilidade em comprar. Achei isso muito interessante, essa maneira, né, de entender que isso é uma habilidade que vai despertar em você realmente compras assertivas que vão desencadear em todas as outras áreas da sua vida, né? E aí nós vamos entender então que a gente precisa descobrir os canais de compra. Espera aí, a gente sabe que, por exemplo, existem carros de concessionárias que às vezes no transporte, né, vindo no caminhão cegonha, sofrem pequenas avarias. Esses carros são vendidos abaixo do valor do mercado, ainda sendo zeros. A gente sabe que acontece a mesma coisa, tem em São Paulo lojas onde eles chamam, me fugiu o nome agora, onde você compra os produtos também das lojas que sofreram avaria, ou às vezes produtos que ficaram durante um tempo no mostruário. Então às vezes tem um pequeno risco, tem um pequeno detalhe, só que são eletrodomésticos. Então você quer comprar uma geladeira, você compra uma geladeira bem abaixo do valor do mercado, simplesmente porque ela tem uma pequena avaria. Isso vale para eletrônicos como um todo. O Pablo mesmo falou, ele compra o computador dele nas refurbished da Apple, onde você às vezes tem um detalhezinho, puxa, deu um risquinho, ele não é mais vendido no valor cheio, no valor de mercado, como um produto zeradão. Ele é zerado, ele é novo, mas ele tem uma pequena avaria e a gente paga um valor bem abaixo do mercado. Você sabia disso? Pensa sobre isso. Então, descobrir canais de compras, tá? Aí o Pablo contou da experiência dele que com 16 anos ele ia no banco e perguntava para o gerente como investir 200 mil. Ele tinha 200 mil? Não precisava ter, mas ele queria entender como é que as pessoas argumentavam, como é que os gerentes olhavam, né, e orientavam você a investir 200 mil reais. E nisso ele ia aprendendo, lembra, a arte de fazer perguntas, de entender o processo de compra e venda e principalmente de negociação. Ou seja, para a gente já ir caminhando para o final e resumir, não pague o preço de mercado em nada. Se você paga o preço de mercado, você não entende o jogo de compra e venda. E eu confesso que eu já tenho essa base, mas confesso que essa aula mexeu comigo, de não comprar mais nada a preço de mercado. E é interessante que eu recentemente comprei esse iPhone e realmente eu paguei um valor abaixo do mercado. Se eu quiser vendê-lo agora, eu comprei no Brasil, tá? Inclusive, não tenho vergonha, porque eu vou gravar um vídeo contando a minha experiência. Eu comprei na Fast Shop, inclusive na Fast Shop, na loja da Fast Shop, eu consegui comprar abaixo do valor do mercado, tá aí. Eu vou linkar com esse vídeo, quem me acompanha há mais tempo viu eu contando um pouco da história no Instagram. Acho que faz o quê? Não faz um mês que eu comprei ele, e acho que umas 2 semanas. E eu peguei um valor bem abaixo do mercado. Se eu fosse vender hoje, se eu quisesse vender, eu ganharia ali algumas centenas de reais pelo fato do processo, do envolvimento, da negociação que eu tive com ele. Mas realmente eu não me atentei, né? Me provocou essa questão de não comprar nada com o valor de mercado. Isso mexeu comigo e eu vou exercitar, né? Virar, consolidar ainda mais essa chave do dia de hoje. E te convido a fazer o mesmo, tá bom? Por quê? Aí nós vamos entender o seguinte, tá? Mais uma atividade extra, né? Vou deixar no vídeo de atividades, não vou trazer nesse vídeo não. No vídeo de atividades eu falo dessa atividade extra. Aí você vai, logo na sequência, você vai assistir o vídeo de atividades ou o vídeo anterior, tá por aí no meu canal aqui do YouTube, tá bom? E aí, ele falou o seguinte, tem gente que fala assim, eu não sei vender, eu não levo jeito. Não tem problema, você vai trabalhar para alguém que sabe, para alguém que leva jeito. Ele trouxe o exemplo da Copa, ele falou, muitas pessoas falando, a Copa caro, a Copa estava tudo caro. E ele falou que ele viu lá pessoas que compraram ingresso com antecedência, compraram um pouco mais de ingresso, estavam vendendo na hora e tinham pessoas para alguns jogos pagando $10 mil por um ingresso. Ou seja, a pessoa foi para a Copa, assistiu o jogo e ainda retornou para o seu país com uma grana no bolso. Por quê? Porque ela entende o jogo de compra e venda, tá certo? Mas vamos lá. Aí o Pablo trouxe, né, de que ele adora comprar as coisas no leilão, então carros, casa. Por quê? Porque o leilão é uma prova de que a outra pessoa não soube dar conta, não soube gerir o recurso que foi colocado na mão dela.
E aí, normalmente, o que vai acontecer? Por uma questão de urgência, vai ser vendido muito abaixo do valor de mercado o bem em específico. E aí foi interessante, né? Quem está acompanhando, não sei se está nos stories ainda, mas ontem estava no stories da Carol Marçal, ela estava lá, eles estão em Istambul e ela foi comprar uma blusa. Então foi interessante que ela vestiu, no final das contas estava com a blusa. E aí o Pablo falou, né, que entrou uma senhora na loja e viu a Carol, nossa, que blusa bonita, que a senhora está experimentando. Falou pro vendedor, o vendedor falou, então, essa é a última blusa. Na hora o Pablo falou assim, Carol, trade a blusa. Carol, mas como assim tradear? O Pablo falou, você não pagou X? Vende pra moça por 2x. E ela falou, não, eu gostei muito da blusa. Mas é o Pablo provocando, e aí ele traz uma reflexão que eu achei extremamente interessante, que pra gente não ter apego às coisas. Então a pessoa que sabe jogar esse jogo de compra e venda e entender que compra e venda vai te alavancar, vai te cada vez mais te proporcionar prosperidade, te proporcionar riqueza, não tem apegos, não tem apego. Eu ia falar da atividade, mas a atividade vai ficar no vídeo de atividades, tá? Então não se apegue às coisas, não se apegue, é a última peça, você tem que decidir até hoje. Tá tudo bem. Viva a vida de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, tá? E aí, então, não tem apego a nada. Entender que comprar e vender é que vai mudar o jogo da sua prosperidade. E aí ele trouxe, né, o exemplo, compra na baixa e vende na alta. É muito comum falar disso no mercado de ações. Inclusive eu vou fazer um vídeo específico falando de investimentos logo mais, fica ligado, à noite sai esse vídeo aqui no canal. Mas é justamente, né, ele deu um exemplo, por exemplo, de um brechó, né, que você compra roupa muito barata e vende mais caro. Você compra na baixa e vende na alta. Isso é impressionante, né? Eu percebo com os meus filhos, né? Roupa de criança você perde muito rápido e tá cada vez mais, né? Acho que na moda essa questão dos brechós infantis. E aí você vai lá, você tem que às vezes deixar 10 peças de roupa para pegar uma, ou para pegar um valor em dinheiro relativamente irrisório. Eu até falei para minha esposa, em algumas peças, puxa, eu sinto que faz mais sentido eu doar para quem realmente precisa do que também vender muito abaixo do valor do mercado. Eu prefiro gerar valor na vida de uma pessoa que realmente precisa. Mas de uma maneira geral, quando o item tem um valor agregado significativo, a gente de fato vai vender. E aí então, né, o Pablo, um último exemplo que ele trouxe foi os carros. Ele comprou 64 carros por 1 milhão. E aí o lucro, no final das contas, gerou 1 milhão para ele. Só que ele entendeu o seguinte, teve alguns dos carros que ele precisou girar rápido, que às vezes nem chegou a dar lucro propriamente nesse lote de 64. Ele até deu um exemplo que tinha um cara lá que quis dar uma Land Rover em 10 gols. Ele comprou, tinha tudo quanto é tipo de carro. E ele falou, a gente só girou, porque a gente começa a entender que às vezes você não vai ganhar dinheiro no primeiro negócio ou num único negócio, você precisa movimentar. Aí aquilo que eu já comentei, né? O lucro não está às vezes no primeiro negócio, você precisa girar rápido. Se você demorar entre a compra e a venda, você vai perder valor. Então você compra abaixo do mercado e pode em alguns momentos vender abaixo do mercado, como ele deu o exemplo da Maserati dele. Então assim, gente, eu acredito que essa é uma das principais chaves quando a gente pensar em geração de riquezas no curto prazo. Não foi o Pablo, aqui sou eu que estou trazendo. Quem conhece o Rick Chester, né, o homem das águas, ele acredita que é o maior exemplo, que ele sempre provoca, né? Se você acha que, se você não está preparado para comprar um fardo de águas e vender no farol, a crise não está lá fora, a crise está dentro de você. Isso eu acho que é muito, muito forte, faz total sentido e nós precisamos desenvolver a habilidade de comprar e vender. Você vai ver no vídeo de atividades que hoje, quem realmente for virar essa chave, vai ter atividades incríveis para serem concluídas, desafiadoras, mas com a certeza de que nós vamos caminhar cada vez mais para adquirir sabedoria, prosperidade e riqueza, assim como é proposto no programa SPR. De uma maneira simples é isso, só confere se você está inscrito, se você deu curtir, transborda nos comentários e me segue lá no Instagram. No mais, eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Beijo e valeu!